A taxa de variação de uma função SDT é dada pelo quociente ΔS sobre ΔT. Então, lembrando, nós tínhamos uma função SDT que é igual a t ao cubo. Então, aqui eu tenho o tempo e aqui eu tenho distância. Então, essa função representa o deslocamento em função do tempo. Se eu quero saber qual a taxa de variação do meu deslocamento em um intervalo de tempo entre 2, por exemplo, e 5 segundos. Então, eu tenho que calcular esse quociente. Para eu calcular esse quociente, vamos considerar genérico em um intervalo t e o intervalo t mais ΔT. Então, eu tenho que calcular o ΔS. Para calcular o ΔS, eu tenho que saber quanto vale a minha função no ponto t, ou seja, vale S de t, e quanto vale a função no ponto t mais ΔT. Então, vai valer S de t mais ΔT. O ΔS, portanto, vai ser, então, essa altura e o ΔT vai ser esse comprimento, essa distância de tempo aqui, né? ΔT. Então, para calcular o quociente, né, vai ficar S de t mais ΔT menos S de t, e aqui embaixo vai ficar t mais ΔT menos t, que vai dar exatamente o ΔT. Se nós unirmos os pontos, vamos chamar de A e B, por uma reta, né, e calcular a tangente desse ângulo θ, né, vai ser exatamente em ΔS sobre ΔT. Né? Ou seja, essa taxa de variação, ela coincide com a inclinação dessa reta. Dessa reta que é secante a curva, ela corta a função SDT em 2 pontos. Né? E lembrando, então, que reta secante é a reta que corta uma função em 2 pontos. Né? Então, a taxa de variação, que é esse quociente, né, ele coincide com a inclinação da reta secante. Coincide ou é a inclinação, né? Tá? Então, a tangente daquele ângulo θ vai ser o quê? ΔS sobre ΔT. E esse ΔS sobre ΔT tem uma dimensão de ΔS é metros e o ΔT é segundos. Tá? Ou seja, a taxa de variação da distância percorrida em função do tempo é velocidade. É dado em metros por segundo. E que velocidade? É a velocidade média no intervalo entre A e B. Combinado, pessoal? Antes da gente continuar, vamos só relembrar como que a gente traça a equação de uma reta que passa por 2 pontos. Né? Então, vamos relembrar. Vamos dizer que aqui está o ponto A e aqui está o ponto B. Né? O ponto A de coordenadas x1, y1 e o ponto B de coordenadas x2, y2, conforme enunciado. Né? E a gente quer traçar, então, calcular, encontrar a equação da reta que passa por esses 2 pontos. Para isso, a gente seleciona um ponto intermediário. Vamos pegar aqui um ponto xy. Aqui um ponto qualquer, xy. Então, está aqui ele, de coordenadas, vamos botar aqui embaixo, x e coordenadas y. E aqui está os pontos, né? Vamos botar aqui os pontos y2 e aqui está o ponto x1, né? É y1. E aqui estão os pontos de coordenadas x1
e aqui o ponto de coordenada x2. Né? Então, para traçar a equação, para determinar a equação dessa reta, o que a gente faz é uma relação, né, entre triângulos. Né? Então, vamos primeiro considerar o triângulo menor aqui, né, que tem comprimentos x menos x1 e aqui y menos y1. E vamos pegar um outro triângulo, vou pegar esse aqui, que tem coordenadas desse intervalo de x2 menos x1 e uma altura aqui de y2 menos y1. Aí é só fazer a relação trigonométrica, né? Então vai ser o quê? Y, pegar o triângulo aqui, este, né, y menos y1 está para x menos x1, assim como, né, y2 menos y1 está para x2 menos x1. A gente quer achar o valor de y em função de x. Então, o y, se eu isolar aqui, né, vai ser o quê? y2 menos y1 sobre x2 menos x1, que multiplica x menos x1, passando o menos y1, fica mais y1. Então, essa aqui, né, é a equação da reta que passa pelos pontos A e B. Combinado, pessoal? A taxa de variação instantânea de uma função S de t, ela é a inclinação da reta tangente à curva e, por ser instantânea, ela é calculada em um único ponto. Tá? Então, por exemplo, eu quero saber quanto vale a taxa de variação instantânea da minha função S de t no ponto A. Para a gente poder calcular a taxa de variação instantânea, eu preciso primeiro começar calculando a taxa de variação em um intervalo de tempo. Então, por exemplo, vamos calcular a taxa de variação instantânea no intervalo entre o ponto A e o ponto B. Tá? Para calcular essa taxa de variação entre os pontos A e B da minha função S de t, eu calculo aquele quociente. Então, eu venho aqui e escrevo seno S de t mais delta t menos S de t sobre delta t. Como eu quero a taxa de variação instantânea no ponto A, eu tenho que aplicar o limite. Né? Eu tenho que fazer com que esse intervalo de tempo aqui, né, ele, que é o ΔT, ele tenda a zero, fazendo com que o ponto B se desloque e se aproxime do ponto A. Na medida que esse ponto B vai se aproximando do ponto A, essa reta secante ela vai se deslocando e vai se aproximando da reta tangente. Aqui eu desenhei a reta tangente. A reta tangente, e essa aqui é a reta secante. Né? Então, na medida que o ΔT vai tendendo a zero, o ponto B vai se deslocando ao longo da curva S de t, e essa reta secante vai se deslocando e se aproximando da reta tangente. Né? Então, eu tenho que aplicar o limite. Limite, né, quando ΔT tende a zero. Né? E lá, quando ΔT for finitamente pequeno, for muito pequeno, mas não zero, né, a gente viu que esse quociente aqui tende a uma constante. Né? E essa constante é a tangente do ângulo alfa. É a inclinação da reta tangente ao ponto
A, por exemplo, né? E esse ângulo alfa é chamado, essa inclinação é chamada de derivada de S de t em relação a t, no ponto t, por exemplo, igual a 2. Tá? Assim, ΔT tende a zero, nunca é zero. Então, ΔT, embora tenda a zero, nunca é zero. Porque se ele for zero, esse quociente, né, esse quociente aqui, ele vai ser indeterminado. Né? Então, assim, o ponto B vai se deslocando na direção do ponto A, o ΔT está diminuindo, né? E a reta secante vai se aproximando cada vez mais da reta tangente. A reta tangente é aquela que toca a curva em um único ponto. Né? Se for tocar em um único ponto, o ΔT tem que ser igual a zero. Se o ΔT for igual a zero, o limite é indeterminado. Então, a derivada de S de t em relação a t no ponto t igual a 2, né, ou em outro ponto qualquer, né, é o valor que melhor se aproxima da inclinação da reta tangente no ponto A. Então, lá, vamos escrever, é o valor que melhor se aproxima da inclinação da reta tangente no ponto A. Tá? Beleza, pessoal? Antes de ir adiante, pessoal, vamos calcular o valor da taxa de variação instantânea em um ponto t qualquer da nossa função s de t igual a t elevado ao cubo. O objetivo é a gente resolvendo, né, essas taxas de variações instantâneas de forma genérica para encontrar a derivada de t elevado a n, a regra de derivação de t elevado a n. Então, para calcular essa derivada, a gente tem que calcular aquele quociente. Então, a gente vai calcular o quociente, que é? Quanto que vale a taxa de variação de S de t em relação a t, né? É calcular o limite quando o ΔT tende a zero daquele quociente S de t mais ΔT menos o S de t sobre ΔT. Né? Então, para a gente aplicar o limite, a primeira coisa que tem que fazer é resolver esse quociente. Então, vamos resolver o quociente. Então, vamos botar ele aqui embaixo. Vai ficar t mais ΔT elevado ao cubo menos t elevado ao cubo sobre ΔT. Então, vamos apagar um pouquinho esse traço aqui. E vamos continuar aqui. Então, está aqui. Isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o segundo vezes o quadrado, o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais ΔT ao cubo menos t, tudo isso sobre ΔT. Vamos fazer simplificações. Então, esse t ao cubo cancela com esse t ao cubo aqui, lembrando que aqui era ao cubo, esqueci de escrever. Podemos simplificar esse ΔT com esse ΔT, acabamos com esse quadrado aqui, e aqui o cubo fica 2. Então, reescrevendo a equação, eu vou ficar aqui, esse quociente vai ser o quê?
3t ao quadrado mais 3 vezes ΔT mais ΔT ao quadrado. Agora a gente vem e aplica a limite. Aqui faltou um t. Isso. Né? Então está aqui o 3t ao quadrado, depois aqui o 3t ΔT mais o ΔT ao quadrado. Agora a gente vem e aplica o limite. Então lá, o limite, quando ΔT tende a zero, de 3t ao quadrado mais 3t ΔT mais ΔT ao quadrado vai ser o quê? Quando ΔT tende a zero, esses dois valores tendem a ser muito menores que 3t ao quadrado. Então, o resultado, isso aqui vai ser cancelado, e o resultado do limite vai ser 3t ao quadrado. Se vocês lembrarem, para t igual a 2, vai dar 4, 3 vezes 4, 12, que é a inclinação da reta tangente no ponto t igual a 2. Beleza? Então, a gente vai escrever aqui do lado, né, que a derivada de s dt em relação a t é igual a, vamos escrever aqui, ó, derivada em relação a ΔT, e vamos botar aqui em azul, t ao cubo. Isso aqui é igual a quanto que deu? 3t ao quadrado. Ou seja, vamos pegar outra cor aqui. Você pegou esse 3, desceu aqui na frente e subtraiu 1, para dar 3t ao quadrado. Né? Então, se s dt, vamos botar aqui em vermelho, se s dt é igual a t ao cubo, a derivada de s dt em relação a t, né, ela é igual a 3t ao quadrado. E esse 3t ao quadrado é uma função do tempo. Então, nota lá, a minha função original de deslocamento era uma função do tempo. A gente derivou essa função de deslocamento em função do tempo, que deu 3t ao quadrado. Lembrando lá, pessoal, ó, aqui, isso aqui é dado em metros. Isso aqui é dado em metros sobre segundos, ou seja, é uma velocidade. Né? Então, a derivada de t ao cubo é uma função que me conta quanto vale a taxa de variação instantânea da minha função 3t ao cubo, né, em cada ponto, em cada instante. Tá? Depois a gente vai fazer no MATLAB e isso vai ficar bem mais claro. Tá? Então vamos escrever aqui. Eu acho que é importante escrever. Vamos escrever aqui, ó. 3t ao quadrado é uma função que vamos dizer, que nos conta qual a inclinação da reta tangente em qualquer ponto P. Em qualquer ponto P. Ou seja, quanto vale
a taxa de variação instantânea do meu deslocamento em função do tempo em qualquer ponto P, né, de interesse. Então, se t for igual a 2, a derivada de S de t em relação a t vai ser igual a 3 vezes 2 ao quadrado, que é igual a 12. Então, a gente vai ver que daqui para frente, né, logo a gente não calcula mais aquele quociente e começa só a trabalhar com tabelas de derivadas. E a regra de derivação de t elevado ao cubo, o que que é? Eu pego 3, desço e subtraio 1. Subtraio 1. Então, é 3t ao quadrado. Beleza? Combinado, pessoal? Vamos lá para o MATLAB agora. Antes da gente continuar, vamos só relembrar como é que a gente determina a equação de uma reta tangente à curva num ponto A qualquer, de coordenadas x1, y1, né? Então, está aqui o ponto A, de coordenadas x1, y1, está aqui o x1, e está aqui o ponto y1, né? E essa aqui é a equação da reta. Y da reta é igual ao coeficiente angular da reta, o m, né, vezes o valor de x mais n, onde n é o ponto onde a reta cruza com o eixo das ordenadas. Bom, o coeficiente angular da reta, a gente já viu o que é. M é igual, se isso aqui for minha função S de t, né? E o coeficiente angular m vai ser o quê? A derivada de S dt em relação a t, que é igual a tangente do ângulo θ. Desse ângulo θ aqui. Vamos botar o θ aqui, ó. Tá? Então, a gente conhece o valor de m, né? E sabe que a reta passa por um ponto de coordenadas x1, y1. Então, se eu substituir na equação da reta os pontos x1 e y1, eu posso calcular o valor de n. Então, a gente vem lá e escreve aqui. y1 é igual a m vezes x1 mais n. E esse m eu substituo pela derivada. Isolando o n, né? Então vai ficar n, vai ser o quê? Y que eu conheço, menos m vezes x1. Então n vai ser o quê? y1 menos a derivada de s dt em relação a t vezes x1. Tá? Então, se eu conheço agora, então aqui eu conheci o valor de n. Né? Se eu substituir na equação do y, vou dividir aqui, né? Então, eu posso escrever o y da reta, vai ser o quê? A derivada de s dt em relação a t, que é o valor de m, o coeficiente angular da reta, vezes x, que são meus pontos, que eu quero calcular, y de x, né, da reta, né, mais esse valor de n, que é y1 menos a derivada de s dt em relação a t vezes x1. Então, essa aqui é de uma forma genérica, né, a equação da reta tangente a uma função s qualquer, s de t, né, que passa pelos pontos de coordenadas x1 e y1. Tá? Então, eu calculo a derivada ou o valor instantâneo da função, né, no ponto de interesse, tenho a derivada e a partir da derivada eu calculo a reta tangente a partir dessa equação. Combinado, pessoal?
Depois a gente vai fazer colocar essa equação no MATLAB e traçar a reta tangente e a reta secante. Vamos fazer então uma atividade prática e vamos plotar o gráfico da função SDT, da reta secante, da reta tangente e da derivada da função. Então, para isso, vamos criar um novo script. Né? O primeiro passo, quando a gente cria um novo script, é fazer limpar a linha de comando, limpar todas as variáveis que eventualmente existam no workspace e fechar todas as janelas, close all, que eventualmente estejam abertas em outras programações, devido a outras programações. Bom, para plotar o SDT em função do tempo, eu preciso criar um vetor tempo que contém os valores de tempo que eu vou calcular a função SDT ao cubo. Então, vou criar um vetor T, que vai começar em 0, com passos de 0.001 milissegundo até, digamos, 3. Daí vamos calcular a função SDT igual a t elevado ao cubo, né? Só que o S, entre parênteses t, é um indexador para o MATLAB, então a gente não pode escrever dessa forma. A sugestão é escrever SDT literal, né? Um outro ponto importante, quando você cria um vetor e vai fazer um operador em cada um dos elementos do vetor, então na frente do operador matemático eu coloco um ponto. Aí o MATLAB vai entender que a gente quer que ele faça uma operação ponto a ponto no vetor. Bom, temos o vetor tempo, temos a nossa função SDT calculada. Agora é traçar o gráfico. Então vamos chamar uma figure e vamos chamar o comando plot. Plot abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Eu quero colocar o que? No eixo horizontal o tempo e no eixo vertical o SDT. Tá? Então note que aqui ele já vai dizendo que está tudo certo no programa. Normalmente quando a gente traça um gráfico, né, a gente coloca o grid on, né, para visualizar o grid do gráfico. A princípio está ok e deve funcionar. Vamos ver, tem que salvar ele. Vamos salvar aqui como sendo secante, tangente e SDT elevado ao cubo. Então vamos esperar rodar. Está lá a nossa função. Então está aqui o eixo dos tempos e aqui o eixo dos y, né? No caso, eixo das ordenadas, né? Y dt. E essa aqui é a nossa função SDT. Bom, vamos traçar a reta secante. Para traçar a reta secante, temos que lembrar da equação. A equação, o que era a equação? Vamos chamar de YS, secante, né? Vai ser o quê? Y1 menos Y2 divididos por x2 menos x1, que é a inclinação da reta secante, né? Tudo isso aqui vai ser multiplicado por x menos x1, né? E mais y2, né? Essa aqui é a equação da reta. Deixa eu ver. Da reta secante. y1 aqui. Então vai ser y1 menos y2. Aqui é invertido, é y2 menos y1 sobre x2 menos x1, né? E daí aqui tem o ys menos, e esse aqui dividindo aqui embaixo. Beleza, esse é mesmo. Então essa aqui é a equação da reta secante que passa pelos pontos x1
y1, x2, y2. Tem que definir esses valores, né? Então, x1 vamos fazer igual a 2 e y2 vai ser o ponto 5. E aqui, ó, pessoal, vamos botar aqui do lado, o y1, ele vai ser o quê? x1 elevado ao cubo. E o y2 vai ser o quê? x2 elevado ao cubo. Então temos aí os valores de x1, y1, x2, y2. Agora é só plotar o gráfico. Plot t de ys, de secante. Só que a gente quer colocar esse gráfico da reta secante no mesmo gráfico anterior, né? Na mesma figura anterior. Então eu tenho que colocar aqui hold on. Então o MATLAB já sabe que ele deve aguardar, porque um novo comando plot será utilizado e o gráfico será traçado na mesma figura. A princípio deve estar tudo ok. Run. Tem um erro. Ele está reclamando com a variável x. Ah, sim. X para nós é o tempo, né? Então tem que ser t ali, não pode ser x. Está lá a nossa reta secante. Só que a reta secante, né, a gente escolheu o ponto 5, né? Só que a gente botou o gráfico até 3, então vamos botar aqui até 6. Está ali, então está aqui. Então essa aqui é a reta secante que passa pelos pontos x1 igual a 2 e x2 igual a 5. Então vamos colocar aqui em cima, ó. Vamos deixar esses dois pontos aqui e vamos colocar aqui, né, reta secante. Assim o código fica mais organizado. E agora vamos fazer a reta tangente. Percentage reta tangente. Bom, o próximo passo agora é calcular a reta secante, a reta tangente, né, pessoal? Vamos lá. Então vamos lá, reta tangente. A reta tangente, o que a gente vai escrever aqui? É y de t igual a m, que é o coeficiente angular, vezes t, mais n, que é o ponto onde a reta intercepta o eixo das ordenadas. Então a gente tem que calcular o valor de m. M a gente sabe que é a derivada, é o coeficiente angular da reta. Então m é igual a 3 vezes t elevado ao quadrado. Só que o coeficiente angular é no ponto desejado, então é no ponto x1. Tá? Então já temos o coeficiente angular no ponto x1. Falta determinar o valor de n. Então para determinar o valor de n, vamos isolar o n nessa equação aqui embaixo. N vai ser o quê? Y de t menos m vezes t. Muito bem. Y de t é um ponto. Eu preciso de um ponto, pelo menos, para traçar uma reta tangente. Tá? Então, y de t vai ser o que? Nosso y1. E o t vai ser o x1. Tá? Então, agora eu tenho o valor de m, o valor de n. E vamos plotar o gráfico, então. Então, vamos vir aqui e plot. No eixo horizontal eu quero o tempo e no eixo vertical eu quero y de t. E vamos ver se deu certo. Vamos rodar aqui. Tá lá. Em amarelinho aqui, ó, eu tenho a reta tangente ao ponto x igual a 2. Vamos fazer uma coisa que é interessante, pessoal. Ó, aqui, ó, line
o width, a gente vai aprendendo os comandos do MATLAB, né? Line width, ele já mostra para você. Vamos fazer uma espessura de linha, vamos botar 2, né? Vamos aproveitar e botar esses mesmos valores, esse mesmo comando aqui, né, nos outros plots, para ficar mais fácil de visualizar. Então, vírgula, aqui, e vamos botar aqui em cima também. Ctrl V. Não é isso? Na linha 5 está dando um erro. Ah, faltou um vírgula aqui, ó. F5. Tá lá. Está aqui a nossa função SDT, que é mais fácil de visualizar, né, com esse traçado. Né? A função secante, né? E a função tangente no ponto T, no caso T igual a 2. Né? Se eu viesse aqui e colocasse no x igual, só para a gente exemplificar, x igual a 3. Vamos ver se as retas se movem. Está lá, ó, no ponto igual a 3, né? A secante passou no ponto 3 e no ponto 5, e a reta tangente migrou para o ponto, né, x igual a 3. Bom, o próximo gráfico é derivada de t elevado ao cubo. No caso, é o 3 vezes t elevado ao quadrado. Então, vamos plotar essa função derivada. Depois a gente vai ver no MATLAB como que ele calcula a derivada. Por enquanto, vamos fazendo literal isso. Então, vamos lá. Então, a mesma coisa, né? Eu tenho que criar uma função derivada. Vamos chamar de derivada de s dt. Vai ser igual a 3 vezes t elevado ao quadrado. Só que agora o nosso t é um vetor e eu quero uma operação ponto a ponto. Então está aqui a derivada. Então vamos lá. Plot no eixo horizontal t e no eixo vertical a derivada de s dt. E vamos botar também aquele comando line width. Fica mais fácil da gente visualizar o gráfico. Vamos botar aqui, a gente botou a espessura 2, vamos botar 2 também. Então está aqui. Então vamos traçar o gráfico da função. É uma parábola, né? 3t ao quadrado, né? Deve dar algo parecido com uma parábola. Opa! Ah, aqui ó. Tem que botar o ponto aqui também, né? Porque é um vetor, né? Então tá aí, ó. A nossa função ficou em roxo aqui, né? Quase coincidente. Bom, como ela coincide no começo, depois ela vai se separando, né? Vamos plotar um gráfico, vamos botar mais pontos aqui. Vamos colocar aqui 10, será que 10 é suficiente? O SDT vai subir rápido, esse que é o problema, né? Porque ele é t ao cubo e essa outra é uma função quadrática, né? Sobe um pouco mais devagar. Vamos ver se a gente reduzir aqui um pouquinho. Ops. Não. Tá. Então tá. O que a gente pode fazer assim. Vamos maximizar um pouquinho aqui só para a gente olhar. Então, essa aqui é a reta secante e essa aqui é a reta tangente. E essa aqui é a função 3t ao quadrado.
A função quadrática 3t ao quadrado. Então, por exemplo, se eu viesse neste ponto aqui, quanto vale a inclinação da reta tangente à minha função? Se eu consigo fazer um zoom aqui. Tem que dar 12, né? Porque é no ponto 3 vai dar 3 vezes 9, 27. Então aqui deve ser no ponto de 27. Então aqui. Ué. Ó, 27, 26.7, uma questão de resolução do gráfico. Se a gente olhar aqui, ó, quanto vale a taxa de inclinação da função SDT no ponto aqui, ó, nesse ponto? No ponto x igual a 7. É só você vir aqui e olhar no gráfico da velocidade aqui, ó. Neste ponto, a taxa de inclinação da reta é 146. 146. Vamos ver se é isso mesmo? Então, no ponto igual a 7. Então, vamos lá. Vamos vir aqui, ó. E vamos calcular quanto vale a derivada no ponto t igual a 7. Então, é só ds é 3 vezes 100 vezes 7 elevado ao cubo. Ao quadrado, desculpe. Dá 147. Tá? Então, a derivada da função, né, ela nos conta, é uma função que me diz como se comporta a função de origem. Né? Então, por exemplo, aqui nesse ponto, no ponto 9,8, a inclinação da reta tangente seria mais ou menos 200 graus. 200, né? Quer ver uma coisa? Vamos deslocar aqui. Vamos focar aqui no ponto x igual a 7. E vamos traçar as retas tangentes no ponto x igual a 7. Então vamos vir aqui, ó. Vamos deixar ele plotar aqui para t igual a 7. x1 vai ser igual a 7. Então tá aqui, ó. No ponto igual a 7, né, a inclinação da reta tangente vale 147. Exatamente. Então, a inclinação dessa reta, a tangente o arco cuja tangente é igual a 147 vai dar a inclinação dessa reta amarela, que é a tangente ao ponto 7 da função. Beleza, pessoal?